servos pensam no seu trabalho e não no que os outros estão fazendo. Eles não fazem comparações, não criticam nem competem com os outros servos ou ministérios. Eles estão muito ocupados realizando o trabalho que Deus lhes deu. A competição entre servos de Deus é absurda por muitas razões. Estamos todos no mesmo time, mas nosso objetivo é fazer com que a pessoa de Deus apareça de forma positiva e não a nossa pessoa. Recebemos diferentes atribuições, temos todos uma forma exclusiva. Paulo disse: não vamos nos comparar uns com os outros como se fosse o melhor e o outro pior. Temos coisas muito mais interessantes para fazer com a nossa vida. Cada um de nós é um ser original. Não há lugar para ciúmes mesquinhos entre servos. Quando você está ocupado servindo, não há tempo para ser crítico. Tanto tempo desperdiçado em criticar os outros poderia ser usado no ministério. Quando Marta reclamou para Jesus que Maria não ajudava com o trabalho, ela perdeu seu coração de serva. Os verdadeiros servos não reclamam de injustiças, não sentem pena de si mesmos, nem ficam aborrecidos com os que não servem. Eles apenas confiam em Deus e seguem servindo. Não é nossa função avaliar os outros servos do Mestre. A Bíblia diz: quem é você para criticar o escravo de alguém? O Senhor determinará se seu escravo foi bem sucedido ou não. E também não é nossa função nos defendermos das críticas. Deixe que seu mestre tome conta disso. Siga o exemplo de Moisés, que se mostrou verdadeiramente humilde quando enfrentou a oposição. Ou faça como Neemias, cuja resposta às críticas era simplesmente: meu trabalho é muito importante para que eu interrompa agora para conversar com vocês. Se você serve como Jesus, pode esperar ser criticado. O mundo, e até mesmo grande parte da igreja, não compreende o que Deus valoriza. Um dos mais belos atos de amor demonstrados a Jesus foi criticado pelos discípulos. Maria tomou a coisa mais valiosa que possuía, um perfume caro, e derramou sobre Jesus. Seu generoso serviço foi chamado desperdício pelos discípulos, mas Jesus o chamou significativo. E isso é tudo o que importa. Seu serviço para Cristo nunca será um desperdício, não importa o que os outros digam. Os servos baseiam sua identidade em Cristo. Por se lembrarem de que são amados e aceitos pela graça, não têm de provar o seu valor. Eles aceitam de bom grado trabalhos que pessoas inseguras considerariam abaixo delas. Um dos mais profundos exemplos de serviço realizado a partir de uma autoestima segura foi a da lavagem dos pés dos discípulos, realizada por Jesus. Lavar os pés era o equivalente a ser engraxate, função desprovida de status. Mas Jesus sabia quem era, então a tarefa não ameaçou sua autoestima. A Bíblia diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Se você quer ser servo, deve depositar sua identidade em Cristo. Somente pessoas seguras de si podem servir. Pessoas inseguras estão sempre preocupadas com a aparência perante os outros. Elas temem a exposição de suas fraquezas e se escondem sob camadas de orgulho e pretensão. Quanto mais você for inseguro, mais irá querer que as pessoas o sirvam e mais necessitará da aprovação delas. Henry Nouwen disse: para sermos úteis aos outros, temos de morrer para eles, ou seja, temos de deixar de medir nossa importância e o valor pelos parâmetros dos outros. Dessa forma, ficamos livres para manifestar misericórdia. Quando você baseia seu valor e sua identidade no seu relacionamento com Cristo, fica livre das expectativas dos outros, e isso permite que você realmente os sirva melhor. Os servos não precisam cobrir as paredes com placas e prêmios para confirmar seu valor. Eles não insistem em ser tratados por títulos, nem se envolvem em mantos de superioridade. Os servos consideram irrelevantes os símbolos de status e não medem o próprio valor pelas realizações. Paulo disse: você pode gloriar-se de você mesmo, mas a única aprovação que conta é a do Senhor. Se alguém teve grande chance na vida de se gabar dos seus conhecimentos pessoais e de citar seus relacionamentos, esse alguém foi Tiago, o meio-irmão de Jesus. Ele detinha as credenciais de quem tinha vivido com Jesus na condição de irmão. Ainda assim,
Na introdução de sua carta, ele se referiu a si mesmo como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, menos precisará promover a si mesmo. Servos consideram o ministério uma oportunidade, não uma obrigação. Eles gostam de ajudar pessoas, suprir necessidades e ministrar. Servem ao Senhor com alegria. Por que eles servem com alegria? Porque eles servem com alegria? Porque amam ao Senhor, reconhecem sua graça, sabem que servir é o melhor uso que pode dar à vida e têm ciência de que Deus prometeu uma recompensa. Jesus prometeu: o Pai honrará e recompensará a qualquer um que me servir. Paulo disse: Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que me mostraram na ajuda que deram, e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Imagine o que poderia ter acontecido se apenas 10% dos cristãos em todo o mundo levasse a sério seu papel de servo. Imagine todo o bem que poderia ter sido feito. Você está disposto a ser uma dessas pessoas? Não importa a sua idade. Deus irá usá-lo se você começar a agir e a pensar como servo. Albert Schweitzer disse: as únicas pessoas realmente felizes são aquelas que aprenderam a servir. 34º dia, pensando sobre meu propósito. Um tema para reflexão: ao ser servo, devo pensar como servo. Memorize este versículo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Medite nessa pergunta e a responda por escrito em seu caderno de anotações. Normalmente preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneiras de servir aos outros. Deus abençoe e até amanhã.